Aqui nós estamos fazendo a primeira base com tinta acrílica e eu estou misturando azul cobalto e alizarim e fazendo a parte de baixo da hortênsia mais escura. Preencho todo esse fundo. Nós vamos trabalhar com acrílico toda essa base, tá? Aí a parte de cima a gente vai fazer uma misturinha de azul hortênsia e alizarim, um tom um pouco mais claro, e vamos fazer. É onde vai ser a luminosidade da flor. Agora eu venho com mais alizarim, um pouco de azul e faço o fundo, a base da outra flor. Uma base bem mais escura, que a parte de baixo sempre tem que ficar mais escura para dar volume na flor. E na parte clara eu faço uma misturinha de alizarim com amarelo ocre. Ó, uma cor mais quente. E com isso preencho toda a parte de cima da hortênsia. Agora nós vamos começar a trabalhar o fundo das folhas, a base das folhas. Eu vou pegar o ocre, o azul cobalto, faço uma mistura que fica um tom esverdeado e preencho a parte de cima das folhas. Sempre a parte de cima mais clara. Aqui nós temos uma folha com a aba virada. Então, essa parte da aba mais clara, tá? E toda a parte de baixo das folhas eu preencho com verde Vessi e vermelho óxido transparente. Sempre trabalho com pouca tinta nessa primeira fase, com a tinta mais magra, tá? Preenchemos tudo. Não se esqueça que a gente está trabalhando com acrílico. Embaixo das flores também deixo bem mais escuro, para a flor sobressair. Coloco um pouquinho de alizarim nessa misturinha do vermelho óxido com verde Vessi, para preencher a folha que está dobrada. Para ficar bem escuro e sobressair a dobra. Tudo preenchido, puxo alguns galhos já, a parte de baixo, para começar a dar forma, dar mais movimento no trabalho e começo a preencher a lateral, a parte de cima da flor. O branco, com um pouquinho de ocre, e eu faço a parte mais clara. Depois faço uma mistura de ocre com azul hortênsia e venho preenchendo mais escuro e vou mesclando as duas cores. Vou preenchendo, depois coloco um pouquinho do branco com um pouquinho do laranja, faço um tom mais rosado e vou fazendo essa parte de cima, deixando mais rosada. A parte de cima eu sempre deixo bem mais clara, que é a parte que vai ter mais luz. E a parte de baixo eu costumo sempre deixar mais escuro. Ó. Se você perceber, você vai ver que antes de eu fazer a pintura todinha, eu dei uma base lilás um fundo lilás na tela branca. Eu sempre tiro a parte branca da tela, para depois começar a pintura. Aqui a parte de baixo eu tô fazendo mais escuro, com verde Vessi e vermelho óxido. Deixo transparecer alguns pontos do fundo, porque já como eu tampei a parte branca, ficou lilás, né?
Aí, quando eu estou fazendo o fundo, eu deixo transparecer em algumas partes, transparecer o fundo lilás. Porque, como já tem essa base, não tem problema transparecer o que está embaixo, porque a parte branca já foi tampada. E a parte de baixo eu sempre deixo mais escuro. E depois eu vou fazendo uma mescla lá no claro, vou mesclando lá no claro. Aqui eu fiz uma mistura de azul cobalto e branco. Coloquei um pouquinho do alizarim, muito pouco. Fiz uma mescla. Tô usando um pincel língua de gato, ó, um pincel língua de gato, e começo a formar as primeiras pétalas da hortênsia. Ó, vou fazendo bem para vocês verem, ó. Eu faço sempre, puxo 3, depois deixo mais solto a quarta e a quinta pétala. E vou fazer aonde eu quero mais claro, eu vou deixando mais claro. Vou fazer nas pétalas. Aonde eu quero pétala mais escura, eu pego um pouquinho do azul cobalto com alizarim, faço uma mescla e dou algumas pinceladas mais escuras, ó, para dar um volume, mais volume no trabalho, ó. E vou manchando, vou mesclando, sem tirar o que eu já fiz, tá? Bem de leve e com pouca tinta, sempre trabalhando com pouca tinta. Percebe como você já cria um volume na flor? Agora, com o branco, a mistura do branco, o alizarim e um pouquinho de azul hortênsia, eu faço um lilás bem clarinho. Ó, um tom rosado bem clarinho. Aí eu venho fazendo a forma das flores na hortênsia que tá com fundo de alizarim. Essa hortênsia fica mais rosada. Continuo sempre trabalhando no acrílico, tá? Coloco um pouquinho do azul cobalto nessa mistura, deixo um tom mais escuro, um pouquinho mais do alizarim, para não ficar tão azulado, e venho fazendo a sombra da hortênsia rosada, a parte da sombra, ó, para dar o volume. Como eu já falei, aqui eu tô trabalhando com tinta acrílica, não tô trabalhando com tinta óleo ainda. Agora eu venho com amarelo ocre e azul hortênsia, fazendo um tom mais claro e vou começar a dar uma certa luminosidade na folha também, na parte que eu quero luz na folha, ó. Percebe como eu mesclo bem as duas cores? Para depois levar para a tela? E eu só faço essa luminosidade na parte de cima. Eu não chego até a parte de baixo, porque a parte de baixo é onde vai ser a sombra. Aí eu vou mesclando. A folha dobrada também, né? A folha dobrada também. Dou uma realçada na parte de cima com um pouco de claridade, respeitando a sombra. Agora, nós vamos hidratar essa tela. Eu estou hidratando com o médium que eu faço, que é óleo de secante 50% e cobalto 50%. Hidrato bem. Isso aqui vai me dar mais agilidade para trabalhar com o óleo em cima. Aqui eu já montei a minha paleta de tinta óleo, são as mesmas cores que nós trabalhamos no acrílico, e agora vou finalizar o trabalho. Aqui eu peguei o branco, um pouco do alizarim, fiz uma misturinha, azul. Eu tenho que fazer um tom mais claro do que o tom que já tá lá na flor. Só para sobressair algumas flores mais claras, para dar mais volume, mais luminosidade. Ó, pego uma espátula que vai me ajudar também a fazer essa misturinha com mais agilidade. Eu vou fazendo. Que eu tenho que deixar ela mais pro azulado do que o rosado, porque essa hortênsia é azul, tá?
Misturinha feita, pronta. Agora vamos fazer a misturinha para a hortênsia rosada. Branco, alizarim. Sempre coloco um pouquinho do médio na tinta que eu tô fazendo. Para quê? Para secar mais rápido o trabalho. Misturo branco com alizarim. E vamos trabalhar. Estou usando o pincel língua de gato, porque me favorece bastante, né, as pinceladas. Ó. E venho sobressaindo algumas flores mais clara, mas deixo transparecer algumas mais escuras na parte de baixo. Eu não tampo todo, ó. Percebe os espaços que eu vou deixando entre uma e outra? Aí eu quero um tom mais escuro onde vai ser sombra. Eu pego o azul cobalto, acrescento naquela misturinha que eu fiz e deixo a cor mais escura e vou fazendo na lateral, na parte de baixo, onde tem mais sombra, algumas mais soltas. Ó. E sempre vou dando uma soltura em volta, vou soltando um pouco algumas flores, salpicando algumas flores em volta, para não ficar aquela hortênsia assim, não ficar um círculo. Aí ela fica assim com mais movimento quando você consegue dar esse efeito. Ó. Agora vamos fazer a rosada. Da mesma forma, ó. Vai pincelando. A azul tá em cima da rosada, ela está por cima, a rosada está por baixo. A sombra, a parte mais escura, eu misturei um pouco mais de azul cobalto e alizarim na mistura. E consegui fazer o efeito da sombra. Deixo algumas mais claras, para fazer mais clara ainda eu coloco mais branco, para acentuar mais a luz nela. Mais branco na mistura. Aqui eu vou fazer algumas soltas, algumas sem muito compromisso de formar a flor, entendeu? Como se ela tivesse escondida atrás das folhas. Fiz algumas pinceladas no tom rosado, sobressaio com algumas pinceladas por cima no tom azulado e eu consigo dar essa distância na hortênsia. A folha eu fiz uma misturinha de azul hortênsia com amarelo de cádmio para ficar um tom mais claro. Azul hortênsia, amarelo de cádmio. E dou alguns pontos de luminosidade também na parte de baixo da folha. Umas pinceladas bem soltas, tá? Não se esqueça que toda essa parte nós estamos trabalhando com óleo. E com muita facilidade, porque a base ela está bem seca, mas ela está hidratada com o médio. E isso te ajuda você a difuminar, a fazer uma mesclagem de um tom e outro, ó. E não ficar aquele trabalho pesado, ficar aquele trabalho mais leve, mais solto, mais suave. Puxo alguns galhos também, ó. Sobressaio alguns tronquinhos das hortênsias, das folhas. Se eu quero um pouquinho mais escuro, eu ponho um pouquinho de azul cobalto. Olha como você vai dando movimento no trabalho, com algumas pinceladas soltas, formando algumas folhas aqui embaixo. E aqui, o trabalho pronto e finalizado.